Bom dia a todos e a todas. Estamos reunidos para a realização da 12ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Verificamos a presença do quórum, somente a constatação de licença do doutor Paulo Lavon e também doutor Guilherme Ouvidor em viagem institucional. Então, havendo quórum, declaro instalada a presente sessão. A ata da sessão anterior foi encaminhada aos procuradores, está aí no item 3. Então, indago se há algo a acrescentar, alterar ou se a temos por aprovada. Aprovação. Aprovado por mim. Da mesma maneira, senhor. Doutor Joacir, leitura. Não estava na certa. Então, a abstenção do doutor Álvaro não estava na sessão anterior. Leitura de expediente. 4.1, procedimento de gestão administrativa, 001-2024-06. 03052 e 001-2024-063052, ofícios da ouvidoria 117 e 119 de 2024, subscritos pelo então ouvidor Dr. Aristóteles, que encaminhou o relatório estatístico analítico daquele órgão, período de 1º a 28 de julho de 2024. Mais uma vez, parabenizando o doutor Aristóteles por toda a comunicação, transparência, dando conta dos trabalhos daquele órgão, da ouvidoria, a todos os órgãos da administração superior. Então, foi encaminhado para todos os procuradores para conhecimento dos trabalhos que foram desenvolvidos no mês de julho naquele órgão. Na ordem do dia, temos projetos tanto de lei quanto de resolução. O primeiro deles, 5.1, procedimento de gestão administrativa número 001-2023-068144, é um minuto de projeto de lei complementar, em 2024, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 97 de 2010, que é a nossa lei orgânica. A relatoria ficou com o Procurador-Geral. É um projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à nossa lei orgânica para uma adequação da nossa estrutura. Sabemos que, recentemente, o Poder Judiciário implementou no 119, e que transformou de 3 instâncias para 2 instâncias no Poder Judiciário, instância inicial e instância final. Então, esse projeto ele faz essa nossa adequação, não só pela questão do judiciário, mas também pelo que consta dos demais projetos nossos, que resultaria, numa primeira instância, com uma quantidade muito pequena de promotores de primeiro, torna inviável a manutenção de uma entrância com tão pouco cargo de primeiro, e em razão disso, é uma tendência a gente acompanhar também o judiciário, porque se amolda essa reformulação também a nossa situação. Então, o projeto ele trata disso, da transformação dessas entrâncias nossas de primeira, segunda e terceira para a entrância inicial e entrância final. É os mesmos moldes do judiciário. A primeira e a segunda entrância se aglutinam na entrância inicial e a terceira entrância passa a ser a entrância final, mantendo todo o demais que é o início da carreira como promotor de justiça substituto, inicial, e o último cargo da carreira, procuradores de justiça. Todos os demais dispositivos que constam do projeto, eles miram exatamente essa adequação. E fizemos exatamente na nossa lei orgânica, onde havia essas expressões terceira entrância, a gente tinha que fazer a adequação. E assim fizemos essa varredura, é o que consta do projeto apresentado a todos os procuradores, que foi encaminhado, foi argumento apresentado na discussão com os procuradores. Então, vamos iniciar a votação. Como o relator, então, seguindo a sequência, doutor, vou me guiar aqui direitinho para não errar a sequência. Eu li 5.1, doutor Francisco Sarmento. Bom dia. Podemos relatar todas? Pronto, bem ideia, doutor Álvaro.
São 3 projetos, todos 3 de relatoria do Procurador-Geral, e todos 3 estão interligados. Ah, isso. Isso. O do complementar que alterar a lei orgânica, porque a carreira, as empresas, elas estão na lei orgânica, então tem que alterar a lei orgânica. A questão de transformação de cargo, elevação, enfim, isso é em lei ordinária, porque altera o quadro da lei orgânica, diz que o quadro é tratado em lei ordinária. E resolução, porque desinstalação, que é um ato administrativo, é por resolução do colégio, trazido isso para a nossa lei orgânica. Então, tudo faz parte de um contexto só, em que a gente gera essas transformações. O 5.2, que é um procedimento de gestão administrativa, é um outro procedimento, está com o mandato do doutor Alves, que é o mesmo PGA. O mesmo PGA tem que ser coletado nele e embasou os dois projetos de lei e de resolução. Como o 5.2 é um momento de lei, tem um quadro de cargos, exatamente diante de tudo que foi feito, dessas análises, de aglutinações, haveria a elevação de esperança para a imprensa final, essa questão de Alagoa Nova, Guri e Mari, os cargos são transformados para os 4 cargos de Itabaiana, Sapé e Mamanguape, mantendo sempre que a gente faz na instituição, ainda que a unidade promotoria ela deixe de existir no local, mas se mantém uma estrutura física, o apoio de pessoal para que o promotor que vai ser titular lá, que é de outra unidade, mas que vai também ser titular lá, possa atender a população. Então, sempre dizendo, como o Michel Pouco adota essa postura, a população não precisa se deslocar, continua sendo atendida no mesmo local. Então, esse é o projeto da lei de alteração do quadro. E o de resolução desinstala a Promotoria de Justiça de Itabaiana, que passará a ser aglutinada pela Promotoria de Justiça de Juazeirinho. Os 3 projetos, eles entram em vigor em 1º de novembro, exatamente por uma questão de adequação financeira nossa, a gente coloca para entrar em vigor tudo em 1º de novembro e dá para que a gente possa se organizar melhor dentro desse novo contexto. Então, são esses os 3 projetos, a ordem de votação é a mesma em todos eles, então passo a palavra primeiro ao doutor Sarmento para a votação, em relação aos 3 projetos. Bom dia a todos os colegas procuradores, a todas as colegas procuradoras. Bom dia a todos os servidores presentes neste plenário e bom dia também a todos que nos escutam através do YouTube. Compreendi perfeitamente, senhor presidente, as resoluções e os projetos que foram apresentados a este egrégio colégio de procuradores. Não tenho qualquer dúvida em relação a eles. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para parabenizar a comissão que trabalhou nestes projetos e nessas resoluções e declaro que sou favorável amplamente à aprovação de toda a matéria. Obrigado, doutor Sarmento. A doutora Lourdes e a doutora Lúcia estavam na sala, mas aí, como a gente acabou demorando um pouco mais a entrar na sessão, a iniciar a sessão, e sempre lembrando também, tivemos a visita hoje aqui para justificar do presidente da Conump, que aqui esteve, doutor Tarcísio Bonfim, que conversou com o colegiado, então também em razão disso a gente acabou iniciando um pouco depois, e doutora Lourdes e doutora Lúcia, em razão disso, tivemos que se ausentar um momento da sala virtual. Doutor Alcides. Senhor presidente, senhores procuradores, senhoras colegas de servidores que aqui estão, os que nos escutam pela rede mundial de computadores. É um trabalho que, como já foi amplamente exposto aqui e debatido, foi um debate, os números foram apurados à exaustão, trabalho de quase um ano, levado a efeito, sobretudo pela relatora, a doutora Cristiana,
e toda a equipe da CEPLAG, de maneira que, não só por ter acompanhado cada passo e participado de cada uma dessas reuniões, eu não tenho outra alternativa senão votar pela aprovação conjunta dos 3 atos normativos, o projeto de lei, o projeto de lei ordinário e a resolução. Quanto ao CIDES, doutor Álvaro. Depois que Deus aqui na gestor tentar deixar as contas da instituição no dia, sem dificuldades, e não atropelar o bom rendimento dos trabalhos. Não adianta ele não se compensar. E a exemplo vai nomear prometemos, prometemos, vai resolver. Às vezes não tem dinheiro para isso. Aí, para melhorar os exercícios. Pensar. Não adianta ele criar prometemos. Evidentemente vai ter que colocar prometemos descontenta a questão salarial, que é o principal. Há muito que, sinceramente, eu tinha uma preocupação e externei isso aqui a doutora Hortência inúmeras vezes, sempre que me acolheu, aqui eu dou meu testemunho, da necessidade de acabar todo pelo uso, sabe, de promotorias que pegava a relação da produção daquela promotoria, era muito aquém do que merecia. Então, eu tenho em torno de R$50 mil por mês. Eu cobro, enquanto estive aqui, o doutor Sarney me disse uma vez que fiz uma coisa com muita paixão, ele se envolveu. Eu sempre faço com muita paixão. Nem consigo fazer nada sem paixão. E uma das coisas que eu faço com maior vontade, com maior ímpeto de que seja realizado é ver o servidor bem. Seja ele da casa, seja ele fora da casa. E, consequentemente, meus colegas, os membros. Eu jamais poderia dizer que nós estaríamos bem ou estaríamos bem se tivermos dificuldades de ordem financeira. Porque como é que você vai vender, vai produzir, se não tiver um espaço na cabeça liberada que, naturalmente, precisa de você ter vocação para exercer aquilo que você quer. E eu acho que houve uma evolução grande. As promotorias de primeira entrância, algumas, elas vendem, eu me recordo, quando queimadas, para subir, não sei se você lembra que chama. Queimadas tinham um movimento que parecia muitas vezes maior do que várias promotorias de Campina Grande. E olha, de primeira, até pouco tempo, precisava realmente de conhecimento. E nem por isso outras também não deveriam passar por uma modificação. Eu falei aqui em relação a Juazeirinho e Solidade, porque eu me recordo, a doutora Cátia me deu o privilégio de conviver bem próximo dela na época da corregedoria, que quando nós chegávamos em Juazeirinho, tínhamos a ideia de que era para extinguir, sem nenhum demérito a quem está lá. A culpa não é do promotor. É bom deixar isso bem claro. É para ressalvar a sua importância também. E chegávamos em Solidade e tinha um movimento bem maior que renderia, talvez, a possibilidade de levar a Juazeirinho para a Solidade. Mas muito bem explicado por Cristiana, quando ela disse o motivo de não se ter essa fusão em relação à Solidade culpando o Juazeirinho. Aliás, as coisas você pressupõe, isso era quando a gente ia fazer um júri, que você pressupõe pelo olhar quando você tem ao jurado. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma previsão. Não sou visionário. Mas quando eu olhei o talento de Cristiana aqui, eu digo, aí vem coisa boa. Sem nenhum
Você está desmerecendo aqui nenhum membro da comissão, doutor Alcides, nós sabemos da competência do doutor Alcides. Agora, eu quero acreditar aqui que a presença de Cristiana já me dava uma segurança maior. Pela prudência, pela cautela, pela forma que ela conduz aquilo que ela abraça. Eu digo, vai ter como se descobrir se é possível, se não é, ou o que não é, o que é que deve faltar, porque ela realmente tem domínio daquilo que faz. Ora, ninguém tem prejuízo. O promotor de primeira, que ainda sobrevive, o promotor que está com o substituto, ele vai chegar hoje a uma promotoria de segunda. O melhor seria que se ele chegasse a procurador. Chegasse ao nível final. Mas se implantou uma possibilidade de viabilizar a economia e, ao mesmo tempo, sem comprometer os trabalhos. Doutor Sagres, que, pela sua idade, eu respeito, mas respeito muito mais pela sua vocação de membro da instituição, brigão, literalmente falando, ele diz como é que a sociedade vai compreender o cidadão lá de Itaperuá. E eu vejo isso com muito respeito. Eu vejo isso com muita preocupação. Eu vejo isso como uma maneira de poder pedir essa preocupação do doutor Sagres. Sem nenhum egoísmo. Ele diz, não, vamos colocar isso aqui porque é dessa forma. Não, não é por isso. É que quando se procurou a equidade, quando se procurou uma promotoria como a Lagoa Nova, que há anos que não tem promotor titular, e nem vai ter, que se compara com a promotoria X, que tem muito mais movimentos, e a instituição compromete uma determinada localidade, infelizmente a gente tem que abdicar de alguns conceitos e dizer, infelizmente, o povo vai sofrer um pouco mais. Se disser, mas Aldo, não, porque tem fiscal. Que também eu invejo muito pela sua capacidade, pela sua inteligência. É bom ter o promotor lá? É fundamental ter o promotor. É fundamental. O regedor está aqui no Rio, também. Hoje é um desafio que a instituição tem, porque quando o Ministério Público não está na promotoria, o Ministério Público está ausente. E isso aí faz falta. Porque o povo começa a sentir o vazio, a lacuna. Até para se estimular quem procurar, quem reclamar, até uma responsabilidade maior, porque ele vai dizer, eu vou reclamar para quê? Se não tem quem me atenda. Mas aí a gente tem que abrir mão desses conceitos e dizer, eu vou prejudicar, de uma certa forma, minimizando o custo de promotoria como Itaperuá, mas ela tem que se unir à Juazeirinha, porque eu não tenho como manter dois. É uma questão de opção. Então, essa criação de uma instância inicial, fundindo com a segunda, eu vejo como uma solução que o promotor de primeira hoje, ele vai ter um pequeno avanço, mas é um avanço. Não fica nos penduricalhos. É muito bom o acervo. É ótimo. Melhor seria que fosse no salário. Aquele promotor que era de primeira vai ser de segunda, ótimo. Melhor seria do que 5% ser 10%. Não, aí tira. Mas se fosse para dobrar a diferença, sim.
Então, como é que pode ser contra um projeto desse? Eu não posso ser contra. Porque vejo que existe um avanço da nossa instituição, com mais preocupações, com as colocações dos colegas aqui, todas muito bem postas, todas muito bem colocadas. E vi doutor Ed brigar porque não queria que o cidadão fosse para Mamanguape. Não, não foi isso, não. Ele estava pensando no sertão. O sertão é o Gico. E isso me orgulha dizer que numa reunião do colégio que eu fiz, essa sim, sem aqueles votos de aplauso de figuração. Que eu acho que quando você dá um voto de aplauso de figuração, você prejudica aqueles que merecem. E leva para a sala comum. Fica tudo igual. A gente não pode dar um voto de aplauso no Brasil porque ganhou medalha de ouro na Olimpíada. Tenha paciência. O colégio de procuradores não é para isso. Agora, o que eu vi aqui hoje é uma discussão íntegra, responsável e quem ganha é a instituição. Eu, doutor Hortêncio, fico muito feliz em poder parabenizar a doutora Cristiana, parabenizar a comissão e dizer que esse espaço que foi criado aqui, eu vejo como um crescimento da nossa instituição. Eu voto pela aprovação. Obrigado, doutor Álvaro, pelas palavras e também parabenizando, né, a doutora Cristiana, que foi a relatora, a condutora do trabalho, e também para vocês, o presidente da comissão e toda a comissão que fez um trabalho brilhante. Doutor Sagres. Senhor Procurador, dignos pares, assessores que nos assistem, eu sigo o mesmo entendimento daquilo que foi discutido pelos colegas nesta sessão. Embora continuando a reclamar da falta de preocupação nossa, digo nossa, em relação à população, principalmente a população mais carente, que precisa, não talvez do judiciário, mas precisa do Ministério Público. E muito. E aí ficar à distância é preocupante. Eu não tenho nada a dizer que o projeto é ruim ou é bom. Para mim, favorece a todos os colegas, isso é significativo. O promotor substituto, quando nomeado, no meu sentir, ele vai já ser nomeado para uma promotoria para substituir numa promotoria de segunda, de inicial, que seria de segunda entrância. Isso não é ruim para o colega que assume, porque é um ganho maior. Mas minha preocupação reside tão somente no distanciamento do Ministério Público, da população, a quem devemos a obrigação de servi-la. Temos ela como nosso cliente maior, é o povo. É isso que eu questiono, é isso que eu discuto. Eu vejo e ver também a situação de promotorias que ninguém sabe hoje quem é o promotor. Ora é um, ora é outro, ora divide as obrigações em auxílio, sei lá. É complicado a gente que trabalha na segunda instância, tendo que entrar em contato com o promotor e não saber quem é o promotor. Tem que ligar para a Secretaria-Geral para me dizer quem é o promotor e depois ligo, não, esse processo não é comigo, é com fulano e tal. Liga, os telefones institucionais, ele serve muito pouco para a gente conseguir falar com qualquer deles. Isso está modificado hoje. Antes não era assim, não. Antes você ligava para um promotor, rapidamente você tinha um acesso pleno. Até quando não existia celular que você ligava para a promotoria ou então para
à sede daquela comarca para falar com o promotor. Eu aprovo e voto pela aprovação do projeto, louvando, portanto, a comissão. Me lembre que quando foi criada aquela comissão para reestruturar todo o Ministério Público, quando Vossa Excelência, doutor Hortêncio, participou dela, doutor Serafo, pessoas que tinham conhecimento, e doutor procurador, doutor Doriel, pessoas que conheciam o Ministério Público de ponta a ponta, como a comissão de hoje também. Doutor Carlos Romero, doutora Cris, que é uma pessoa fantástica, muito conhecedora. Doutor Alcides, que não se fala, homem que conhece o Ministério Público por dentro e por fora. Doutor Rodrigo e Vitório. Eu acho que Alexandre César, esse daí é que se diga bem, conhece, já passou por comarcas lá do Sertão, muito tempo, e conhece muito bem a nossa instituição. Então, eu só tenho a louvar e dizer que estou pronto para contribuir para a instituição. Contribuir mesmo, e não estar só aplaudindo determínios que acontecem. Eu acho que o Colégio de Procuradores tem que tomar conhecimento dos fatos antes deles virem para a mesa. Antes, os procuradores convocavam, chamavam os procuradores gerais chamavam os procuradores para ir em mesa, discutir a matéria, conversar, e já trazia para cá coisa bem amadurecida, bem transparente. Aquilo que poderia ser modificado, alguma emenda aglutinativa, modificativa, se fazia e já se resolveria, já trazia o problema feito. Isso, Vossa Excelência, doutor Hortêncio, não sei por que está acontecendo, talvez por questão de tempo, que é muito exíguo para Vossa Excelência, a administração do Ministério Público, não esteja fazendo isso. Mas eu conclamo a Vossa Excelência que assim proceda, que além de prestigiar esse colégio, Vossa Excelência terá um maior embasamento, porque tem o compartilhamento de todos nós. Era isso que eu tinha a dizer e louvar o serviço dessa comissão. Obrigado, tio Sag, doutora Marilene. Senhor presidente, demais pares, é com satisfação que eu me dirijo agora ao colegiado e dizer que aprovo na sua integralidade todos os projetos de alteração da lei complementar, ordinária e a desinstalação da comarca. E é parabenizar a comissão de alto nível, um trabalho exaustivo. Eu entendo que foi muito difícil, mas terminou com êxito e todo mundo se entendeu perfeitamente a explanação de Vossa Excelência. Gostei muito e parabenizo pela iniciativa. Quero dizer que aprovo com louvor todo esse projeto de lei, esses atos normativos que vão ser modificados. É como for. Obrigado, doutora Marilene. Doutora Vasti. Bom dia a todos e todas, tá ligado? Tá. Cumprimentando senhoras procuradoras, senhores procuradores, senhoras servidoras, senhores servidores. Senhor presidente, após eu ouvir a exposição feita pela doutora Cristiana na reunião que precedeu essa sessão e também embasada nos documentos, nas informações que nos foram disponibilizadas através do nosso sistema, previamente também a essa reunião, me convenço da importância e da necessidade da aprovação de todos os projetos postos nessa ocasião em votação. De maneira que aprovo integralmente, senhor presidente. E quero aqui registrar, como já fizeram, mas eu faço questão de registrar, os parabéns, com muito orgulho, pelo trabalho que essa comissão hoje entrega. Notadamente ao senhor presidente, doutor Alcides Jansi, e a relatora, doutora Cristiana, pelo trabalho de fôlego, pelo trabalho técnico, com um olhar voltado para dados
de fato, com um trabalho voltado para a nossa realidade, concentrando com a nossa realidade, mas, sobretudo, um trabalho muito democrático do João Geraldo, porque foram ouvidos todos os membros e todas as membros da instituição a respeito dessa proposta, todos tiveram a oportunidade de opinar, de oferecer sugestões, de contribuir com esse projeto que hoje é posto aqui. Então, é um projeto tecido a várias mãos, de forma muito democrática, amplamente discutido, razão pela qual, com muito orgulho, eu voto pela sua aprovação, senhor presidente. Obrigado, doutora Basti. Doutor Luciano, foi a mesma situação, doutora Lourdel, doutora Lúcia, em razão de um atraso na sessão, teve que se ausentar. Doutor Herbert. Senhor presidente, considerando as explicações técnicas que foram bem postas e bem assimiladas pela comissão, que fez estudos amplos sobre essa ampliação, sobre sobre essas posturas referentes aos projetos de lei, tenho que reconhecer a qualidade do senhor presidente, da relatora, doutora Cristiane, dos demais membros, e que isso só nos faz engrandecer a instituição, porque foi pensado, só pesado, medido. A contemplação financeira que me preocupava foi bem lastreada com as formas de que serão operacionadas a partir de novembro e como Vossa Excelência assim o fará. Então, dessa forma, eu me posiciono favorável a todos os projetos. Obrigado, doutor Herbert. Mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência pela contribuição, pelo diálogo e transparência. Agradecer a Vossa Excelência. Doutor Joacir. Sim, passei o áudio, doutor Joacir. O microfone está desligado. Pronto. Obrigado. E a todos, parabenizar a comissão. Observei bem as palavras do doutor Sagres, e por isso eu venho parabenizar a comissão e, nesse caso, eu voto pela aprovação dos projetos. Obrigado, doutor Joacir. Doutor Aristóteles. Bom dia a todos. Senhor presidente, mais pares, eu entendi que antes dessa votação e antes de ser iniciada essa reunião que está sendo gravada, ocorreu uma reunião anterior na qual todo o tema foi amplamente debatido, não deixando a menor dúvida, inclusive com intervenções variadas de membros do colegiado. E, além disso, a matéria já tinha sido colocada à disposição de todos anteriormente. Acredito e tenho certeza que a comissão fez um trabalho belíssimo e como tal, não se tem outro caminho a ser seguido, a não ser acatar essa nova sistemática institucional, onde o promotor substituto passa a ser promotor inicial, primeiro e segundo anexa, para que ocorra a intermediária, e o terceiro ele passa a ser final. Acredito que esse projeto é de bom tamanho, e os demais que nós estamos votando em conjunto, porque nesse exato momento se vota o item 5.1, 5.2 e 5.3, são praticamente consequência disso aqui que foi apresentado no primeiro projeto. Daí porque eu voto pela aprovação daquilo que se apresenta para discussão e votação na ordem do dia, no item 5.1, 5.2 e 5.3. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Aristóteles. Doutor Vitor Granadeiro. Pela aprovação, Excelência. Obrigado, doutor Vitor. Doutor João Geraldo. Cumprimentar a todos os pares que compõem esse grande Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Paraíba, a todos os servidores e servidoras que estão aqui presentes,
eu gostaria de iniciar, vou ser breve, mas de dizer que o meu compromisso é só um único. Vou plagiar mais ou menos o que o doutor Álvaro falou, com muita propriedade, mas só me distanciar do termo paixão, que paixão é até onde eu sei, é uma coisa que acontece de uma forma devastadora e que, de repente, também desaparece. Eu costumo fazer tudo com amor, que é uma coisa mais permanente, não nenhuma crítica, mas explicando como é a minha maneira de pensar. E acho que não existe uma forma de amor para a funcionalidade do Ministério Público, para a instituição como o Ministério Público, para a sociedade cujo trabalho do Ministério Público é para ela prestada, certo? Do que tudo que for melhor para os seus membros e para os órgãos de execução. E como sempre fui defensor da entrância única, certo? Não tive como ser contrário à aprovação desses 3 projetos. E gostaria também, certo, de fazer aqui o voto de parabéns para todos os integrantes da comissão. E eu faço para poder melhor ficar memorizado nas nossas existências que realmente a comissão existe. E existe de muito problema. Isso não é questão de ser governo ou não ser governo, não. E é quem age com o desgoverno, certo? São aqueles de atitude, às vezes, sazonais, que não vem o caso aqui, eu não ter que externar de público certas situações. Mas eu gostaria de deixar claro que penso, doutor Álvaro, que essa proposição de um voto de aplauso para uma comissão que existe, certo? E que já propôs no seu PGA todas as possibilidades que poderíamos ter de tirar dúvida, mas ainda mais, de uma forma mais detalhada, a doutora Cristiana ainda fez isso hoje de forma muito plausível. Eu faço esse voto e agradeço a todos. Obrigado, doutor. Também toda a contribuição, doutor João Geraldo, possibilita os debates, sempre parabenizo Vossa Excelência por isso. E, além do voto dos projetos, propôs um voto de aplauso, que eu aguardei que algum procurador fizesse o voto de aplauso, para que não partisse de mim mesmo, né, o voto de aplauso para a própria comissão, né, que foi constituída, assim, ela já existe desde 2018, mas assim, os seus atuais integrantes foram indicados pela nossa gestão. Mais do que merecido, então submeto a todos, o doutor Álvaro já antecipou também o voto de aprovação. Senhor procurador, Eu sou suspeito para manifestar sobre esse assunto. já foram feitos por todos que integram esse colegiado. No momento de sua fala, todos aplaudiram a comissão e eu estou aplaudindo na forma que fiz anteriormente. Presidente, Doutor eu Amadeus. queria também acrescentar o voto de aplauso também ao nosso presidente, que participou também de todo o trabalho dessa comissão também. E estender também o voto de aplauso da comissão e ao presidente também da associação. Sim, que acompanhou. Na ordem, doutor Amadeus, eu sou suspeito para manifestar sobre o voto de aplauso, mas por uma questão de justiça, doutora Cristiana, mais do que ninguém sabe disso, eu acho que tem que ser agregado ao voto de aplauso o voto ao procurador-geral, doutor Antônio Afonso, que não faltou a nenhuma dessas reuniões. E todos nós aqui desse colégio sabemos, como ele, enquanto membro da instituição, eu fico muito à vontade, porque eu não ocupo o cargo da administração, não tenho nenhuma ligação para dizer que sou de oposição ou de situação. Então, veja só, ele realmente é aquele membro da instituição que pensa a instituição e tem esses quadros do Ministério Público de cabeça há 2 décadas, no mínimo. Eu ainda lembro quando Sua Excelência era assessor da nossa queridíssima Procuradora-Geral, doutora Janete, e já se voltava e se dedicava a esse tema. Então, eu só faço essa propositura de extensão desse voto de aplauso também ao senhor Procurador-Geral para a questão de justiça. Perfeito. E a aprovação. Fica, nesse aí eu não posso votar também, mas fica, então, aprovado o voto, esse voto de aplauso.
Esse voto de aplauso. E aí falou-se de muito amor aqui, e todos sabem do meu amor à instituição Ministério Público e do amor que eu tenho a essa temática do quadro, da carreira, de atribuições, né? E fui relator da comissão, né, doutor Seráfico, e realmente fiz questão de participar da primeira reunião com a comissão no ano passado, participei de todas as reuniões da comissão e participei de inúmeras reuniões com o Cris na CEPLAG, analisando esses dados, tanto que Ícaro, quando fazia os dados, ele mandava para a Cris, a relatora, e para mim também, para que a gente pudesse discutir. Participei também das reuniões com os promotores. Quando tinha reunião com os promotores envolvidos, né, em Mamanguape, em Sapé, de Itabaiana, os promotores de primeira, enfim, com todas essas reuniões sobre esses temas, eu também fiz questão de estar presente nesse diálogo, enfim. Então, fazer esse registro. Fica aprovado. Doutora Sônia, com a palavra. Eu acho que esse aqui não tem som. Atenção. Bom dia a todos, meus cumprimentos ao Procurador-Geral, os colegas aqui, procuradores e procuradoras, servidores. Em relação ao tema, de antemão, quero dizer que, idealmente, sou favorável aos projetos e também estendo os parabéns a toda a comissão pelo trabalho desenvolvido. Agora, mesmo com toda a gente sabe, com todo o calor desse debate, e aqui convido através de outros procuradores, o que eu quero externar a minha preocupação em relação ao povo. As pessoas da sociedade, justamente dos locais em que essas comarcas elas vão ser desinstaladas ou que vai haver essa chamada fusão. Nós que trabalhamos no sertão, a gente sentiu muito essas dificuldades que essas pessoas passavam quando elas queriam chegar ao Ministério Público, não é um juiz de direito. Não é um representante do Poder Judiciário, é o Ministério Público, que na realidade é o representante da sociedade, é o porta-voz do povo. Então, eu trabalhei no sertão, naquelas comarcas do sertão, e eu vi muito isso. Minha primeira comarca foi Teixeira. Eu, como promotora de justiça iniciando, encontrava muita dificuldade para sair de Teixeira a Patos, para poder pegar um Transparaíba e vir para a capital. O que acontecia? O único meio de transporte era chamado os veraneios. Então eu ficava ali angustiada para poder conseguir naquela boleira, daquele veículo, um local para poder conseguir entrar. Aí eram pessoas com crianças no colo, com adolescentes e tudo, ali me espremendo para conseguir chegar em Patos. Você vê a dificuldade dessas pessoas que vão ter que conviver com essas situações de ficarem muito distantes da sede das comarcas. Aqui nessas audiências que nós temos, essas viagens que nós fizemos com a veredoria, nós vimos promotores e as pessoas que estavam ali presentes, justamente demonstrando essa ansiedade dela, essa preocupação em relação a isso. Depois de judiciários com mais de 100 quilômetros de distância da sede da comarca. Então vamos pensar nisso. Hoje eu estava até conversando com o doutor Alcides em relação a isso. Eu sou do sertão, minha família é mais do sertão, e eu dou como exemplo a comarca de Brejo Cruz, que foi extinta. A população eu conheço há muitos anos, e muitos promotores passaram por lá, e ver que ali já era difícil, às vezes atendia São Bento, Brejo do Cruz, São José Brejo do Cruz, já era difícil. E depois que ela foi extinta, a comarca, agora foi que ficou difícil. Catalão do Rocha, por sua vez, é uma comarca que tem vários, não sei se são 5 ou são 6, né? Então, eu também atuei no sertão, na época do projeto do sertão, não na época que já estavam passando pelo meio, 5 substituindo, e então a gente via que tinha comarca, tinha como Brejo dos Santos, Jericó, Brejo dos Santos, tinha crime um atrás do outro. E muita gente, às vezes, queria vir ao Ministério Público, às vezes até para trazer informações, mas não tinha o quê? Condições de transporte, nem como se locomover. Então, eu vejo por esse aspecto. Aí eu estava conversando com o doutor Alcides hoje no carro, estava pedindo o seguinte, vamos aprovar o projeto, tudo bem, está dentro dos princípios da legalidade, está tudo ótimo. Mas vamos procurar comportar a sociedade em relação a essas mudanças que vão sendo operadas. De repente, você vê uma comarca, como, pelo que eu vi aqui, foi... comarcas que foram...
Desinstaladas, de Itabaiana, né? Itabaiana não vai ser desinstalada? Não, qual é que vai ser desinstalada? Gurien vai ser desinstalada, né? Gurien vai ser desinstalada. Aí, Taperoá. Eu já trabalhei, minha segunda comarca foi, todo mundo foi em Juazeirinhos. Teixeira para Juazeirinho. Juazeirinho, muitas vezes, eu substituí Taperoá. E também Soledade. Aí você vê a proximidade. Soledade é muito mais próximo. Eu saía de Juazeirinho, ainda fazia audiência e Solidário por conta da proximidade. Mas você sair de Juazeiro para Taperoá é mais distância, entendeu? Então, como é que essas pessoas vão chegar até aos promotores de justiça? Não é os juízes de direito. Eu sei que eles vão ter dificuldade quando for em termos de audiência, precisar estar presente, mas vamos ver em relação ao representante da sociedade, que é o órgão ministerial. Então vamos pensar o seguinte, mas as comarcas estão sendo ou desinstaladas, ou que está dando essa fusão, que exista um canal, né, de comunicação entre os promotores e a sociedade. Então, quero que vocês, bem, terminou assim, o Brejo Cruz, você chega lá no fora, acabou-se, não tem mais nada. Não tem absolutamente nada. Um cidadão de Brejo do Cruz que quer fazer uma reclamação, ele fica ali. Ou vai para a Catolé do Rocha, ele não sabe para onde ir. Então, que existe assim, uma estrutura, que continua aquela estrutura. Já existe a Comarca, tinha aquela promotoria, tinha sua estrutura, que permaneça. E que permaneça esse canal ativo, para que a sociedade não se ressinta tanto. Porque hoje está muito difícil, apesar dos canais de informação estão cada vez mais evoluindo, mas existe muita dificuldade do povo, principalmente aquelas pessoas que são consideradas vulneráveis, desassistidas, delas chegar até os órgãos competentes. Muitas delas, às vezes, elas necessitam apenas de orientações, ou então estão há tempo padecendo, procurando seus direitos e vendo as portas fechadas. Então, não vamos fechar as portas dessas promotorias, que elas vão ser que estão sendo fundidas ou dessas comarcas estão sendo desinstaladas. Vamos fazer com que os representantes públicos eles permaneçam naquele local, tenha sempre um representante para acolher essa população, para poder ajudá-las. Tá? É esse o meu aspecto. Agora, com relação aos projetos, eu comecei pela aprovação nisso e também pelos votos aqui de parabéns à comissão pelo trabalho que foi desenvolvido e que agora vai ser posto em prática, né? Obrigado, doutora Sônia. Comum todas essas preocupações de Vossa Excelência e esclareço novamente que, nesse caso das unidades do Ministério Público que serão desinstaladas, e nesses locais existe uma comarca, a própria de Itaperoá tem um artigo na resolução: a administração superior dará o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades ministeriais na comarca de Itaperoá. Esse suporte é o que a gente já faz naquelas outras unidades que foram anteriormente desinstaladas. Eu cito o exemplo de Rimejo, que foi para a Esperança. Em Rimejo a gente tinha uma promotoria, um prédio, não tem mais promotoria, mas o prédio continuou, continua até hoje. Os servidores que lá tinham continuam, tem assessoria para o promotor, então a população não precisa se deslocar. Nesse caso de Itaperoá, a população de Itaperoá não precisará se deslocar de Itaperoá para Juazeirinho, ela continua indo ao prédio que tem do Ministério Público lá, que continua como suporte. A diferença fica, hoje, nós temos um cargo de promotor em Itaperoá que não é preenchido e fica vago, com substituições que ficam se alternando a cada 6 meses, e sem um promotor titular. Com essa nova nomenclatura, Itaperoá passa a ter um promotor titular que vai frequentar o local, porque com essa fusão, o promotor que é de Juazeirinho, ele passa a ser titular de Juazeirinho e titular de Itaperoá, que está agregado a Juazeirinho. Então passa a ter um promotor titular sem quebra de substituição com o Remígio. Sem quebra de substituição e sem necessidade de deslocamento de qualquer pessoa do povo. As pessoas de Itaperoá, de Gurien, todos esses locais não precisam se deslocar para o outro ambiente, porque no ambiente continua uma estrutura, apenas a gente não tem um carro único e exclusivo para o local, tendo em vista a questão do volume de trabalho. Então,
Nesse sentido, Vossa Excelência está coberto de razão, compactou, não só Vossa Excelência, doutor Sagres, que bate muito nessa situação, lembro muito bem também do doutor Avastim em outros momentos falando sobre isso. Nós temos essa preocupação com o povo, como a gente disse, com o seu João, com Dona Maria, e a preocupação é que esse pessoal seja atendido no mesmo local. Apenas a questão do cargo de promotor, que não vai ter um cargo exclusivo local. Mas a estrutura continua para esse atendimento, é uma preocupação nossa, e inclusive na resolução continua esse dispositivo que obriga a administração a manter essa estrutura. Eu fiz questão de colocar esse dispositivo, porque eu sempre tive isso em mente, doutor Álvaro, mas a gente tem que colocar na norma para que obrigue a administração, não só a administração do momento, mas doravante todas as administrações para frente. Tércio, eu queria parabenizar a doutora Sônia, porque a preocupação dela é a mesma minha. E a preocupação de todos nós. É preocupação sobre a população, aqueles menos favorecidos. Isso. Quem tem condições, tem veículo, ele se desloca para onde quer. Mas os pobres não têm. Depende de ônibus. E tem localidade que não há ônibus. Você tem que pegar uma alternativa, uma coisa parecida. Um veraneio, como a doutora Sônia falou, eu sei. Então, essas pessoas sentem dificuldade. E o promotor, muitas vezes, não está naquela sede onde foi a promotoria e tal, e tem que se deslocar. Eu já tive em Araçagi, eu já participei de audiência em Araçagi com a promotora lá em Pipirituba. Eu tive que me deslocar com o pessoal, que era um problema de interesse da cidade em que eu tinha interesse, tive que deslocar para Pipirituba para participar dessa audiência com a promotora de lá, que substituía Araçagi. Mas as pessoas que estavam indo comigo, elas não tinham condições de ir sem o meu assessoramento, minha atividade com o meu veículo e tudo. Então, eu me preocupo muito porque eu vejo a dificuldade. Hoje em Araçagi, o pessoal é totalmente desassistido. Totalmente desassistido. O problema que nós temos lá é significativo, problema de menores, problema de educação, problema de segurança, e não tem quem olhe, não tem a quem reclamar. Absolutamente ninguém. Então, agradecer mais uma vez, doutora Sônia. Doutor Amadeus. Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos. Depois de tudo que já foi explanado, venhamos só ratificar todas as manifestações dos colegas e pela aprovação do projeto na sua integralidade. Obrigado, doutor Amadeus. Doutora Cátia, nossa secretária. Cumprimentar a todos nesse início de tarde já, né? Dizer da minha alegria em estar retornando a esse colegiado, agradecer a Deus por esse retorno e dizer que, diante do conteúdo e diante das informações, dos dados que foram enviados antecipadamente, bem como apresentados hoje em sessão, nós acompanhamos na integralidade o projeto. Agradecer a todos e um bom dia, um bom resto de dia e tarde para todos. Obrigado, doutora Cátia. Então, aprovados os projetos constantes dos itens 5.1, 5.2 e 5.3. Fica aqui mais uma vez um agradecimento ao doutor Alcides, presidente da comissão, e um agradecimento especial à doutora Cris, relatora da comissão. Eu cometi um lapso, porque eu visualizei a doutora Cris, elogiei os dados que foram apresentados na sessão, mas eu quero particularizar e externar o reconhecimento, mais uma vez, que não é novidade para nós, da instituição, do trabalho encampado por doutora Cris e no comando do doutor Alcides, mas a certeza de que a doutora Cris, onde coloca a mão, tudo dá certo e da melhor forma possível. Parabéns à comissão. Doutora Sônia. Deixa eu ver se tem som. Apenas um registro. Estava participando agora da reunião da terceira Câmara Civil e foi com justamente o que foi com relação ao dia do jurista, né, que foi ontem. Então, eu quero com isso externar aqui
Nosso trabalho em relação aos operadores do direito, a nós, Ministério Público, integrantes do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores, advogados, defensores públicos, todos aqueles que fazem do direito da consonância do direito com a lei a nossa profissão. E como lá falaram em outros tribunos, né? Eu quero aproveitar esse momento que me veio na memória na hora, eu não consegui falar porque estava terminando a sessão, e me veio à mente o nome dessa pessoa. Então, eu quero fazer essa homenagem justamente a um dos maiores tribunos e oradores que a Paraíba já teve, que foi Raimundo das Fora. Então, apenas esse registro. Obrigado, doutora Sônia. A doutora Cris foi a relatora na comissão, tão falada. Vossa Excelência quer a palavra para... Boa tarde a todos mais uma vez, senhor presidente, demais integrantes desse egrégio colégio. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer os votos de aplauso, né? E dizer como foi grato participar desse trabalho com pessoas de um nível por demais conhecido, por todos conhecidos, sobretudo o nosso procurador-geral, que, como disse o doutor Alcides, domina o assunto por completo e é essencial a sua participação, não só pelo conhecimento, mas pela experiência. E eu queria acrescentar tudo que já foi falado, o quanto é uma preocupação, tanto do doutor Alcides como do procurador-geral e nossa mesmo, com relação à questão do atendimento ao público, da resolutividade com os nossos trabalhos, que, para minimizar essa ausência física, tem sido pensado constantemente a forma de nós continuarmos chegando ao cidadão a quem nós devemos o nosso trabalho. A nossa missão institucional não existiria se não fosse para a sociedade. E eu convido a todos que visitem os nossos mapas, que está posto na página do Ministério Público, que a gente chama de Business Inteligência, BI, onde a gente coloca todo o contexto social e de demandas do Ministério Público. Isso é uma forma da gente continuar olhando para aqueles municípios onde não estamos constantemente com a nossa presença física, mostrar onde podemos atuar com melhor qualidade, com um maior olhar para as ausências de políticas públicas. E é por isso que foi pensando nesse contexto que a gente produziu alguns mapas onde indica a necessidade de melhor atuação, para que chegamos, de fato, com efetividade e com resolutividade em todas as nossas atuações, seja de saúde, seja de educação, seja para o cidadão, em termos de cidadania, onde melhor a gente se apresenta. Muito bem. Obrigado. Eu me esqueci de evidenciar e dar uns parabéns especial ao doutor Alcides, que na condição de presidente da comissão designado por Vossa Excelência, que é exatamente delegar atribuições do Procurador-Geral, Vossa Excelência, com independência de sempre, também exerce atividade do poder. Obrigado. Andorinha só não faz. Assuntos, encerrou a ordem do dia, né? Assuntos administrativos, proposições, indicações, assuntos gerais, né? Esse item, geralmente eu comuno esse item com as comunicações da presidência. Então, só comunicar ao colegiado, que é importante, né? O colegiado ficar sabendo, porque é uma matéria que é tratada no conselho, mas que atinge o colegiado, porque vai ser incorporada ao colegiado, né? A questão das promoções para procurador de justiça. A corregedoria, o prazo encerrou, houve foram 21 e teve uma desistência, ficaram 20, né? Posso? 20 concorrentes às vagas de merecimento. Eu iria mesmo comunicar ao colégio que a corregedoria mobilizou-se inteiro, né, na realização na elaboração desses relatórios, e eles estão sendo concluídos. Já estamos em fase final de revisão destes relatórios e já, daqui mais alguns poucos dias, dentro do prazo que foi concedido à corregedoria, nós estaremos com esses relatórios prontos para que todos os candidatos sejam devidamente notificados para se manifestarem sobre estes relatórios. A gente, contextualizando o colégio, o prazo de inscrição dos editais foi até o dia
15 de julho. Então a gente considerou o dia seguinte, né, até porque era dia 15 até perto de meia-noite, então a gente contabilizou o dia 16. Então, de 16, a Corregedoria pediu inicialmente um mês para tentar fazer todos os relatórios, que iria até o dia 16 de agosto, que é sexta-feira, para ver se consegue concluir todos esses relatórios. Né? Foram 21 inscrições para os de merecimento, posteriormente houve uma desistência, alguém que vai estar na antiguidade para promoção desistiu dos editais de merecimento. E possivelmente na sexta-feira, ou seja, exatamente 30 dias, esteja concluído. Dentro do prazo que nos foi concedido, os relatórios estarão concluídos. Daí vem a sequência, a notificação então, dos candidatos. Até a sexta, a Corregedoria conclui todos os relatórios, né, conclui dentro, obviamente, uma revisão cuidadosa que está sendo feita, para na semana que vem fazer essa notificação, que a resolução exige que todos sejam notificados, para que tenham acesso a todos os relatórios, em que pode haver uma impugnação em relação ao relatório, para alguma correção, enfim. Então, são 5 dias para que os candidatos possam solicitar algo à Corregedoria em relação aos relatórios. Terminado esse período das notificações, concluiu tudo, a Corregedoria encaminha todos os relatórios para a assessoria do Conselho. A gente já tem conversado internamente com a doutora Lília, que é a assessora do Conselho. Assim que esses relatórios chegarem na assessoria, eles serem encaminhados a todos os conselheiros do Conselho Superior, todos esses relatórios, e, obviamente, a gente, na semana que vem, na segunda, a gente tem sessão do Conselho, e na sessão do Conselho, na segunda, eu vou conversar com os conselheiros na sessão, para exatamente a gente fechar um entendimento do Conselho de quantos dias os conselheiros vão expor para chegando os relatórios aos conselheiros, com quantos dias depois, qual tempo, né, tendo visto o volume de relatórios, de concorrência, os conselheiros vão querer para que a gente marque a sessão do Conselho Superior, se dá para encaixar numa ordinária mais na frente ou alguma extraordinária, enfim, para a gente poder fazer essa votação histórica, né, que a gente vai fazer. Então a gente está caminhando, também estamos concluindo os novos gabinetes. Essa sala de sessões vai ser também alterada, doutora Sônia. Essa mesa vai ser trocada. Vamos ter uma nova mesa de sessões aqui para poder comportar todos. A gente vai ter algumas alterações aqui. Então, esse é o tempo também que a gente vai fazer. A gente tem essa ideia de fazer de setembro, enfim. Também, quando tiver a promoção, são 8, a gente vai marcar uma reunião quando os 8 forem promovidos. Eles já promovidos, mas ainda não empossados, a gente faz uma reunião com esses 8 para poder organizar a posse, marcar a posse, enfim, para poder fazer tudo com bastante cuidado e que a situação merece. Mas, enfim, para comunicar ao colegiado como a coisa está tramitando e a gente pretende fazer posteriormente toda essa atividade. Então, não havendo mais nenhuma comunicações da Corregedoria. Não, doutor Hortêncio, a comunicação que a Corregedoria iria fazer era exatamente essa, né? Sobre os relatórios. Vossas Excelências já estão devidamente informados e, se Deus quiser, nós cumpriremos o prazo, ou seja, a Corregedoria cumprirá o prazo no dia 16, na próxima sexta-feira, os relatórios estarão prontos e na próxima semana haverá, enfim, a notificação dos candidatos. O doutor Sarmento, o doutor Guilherme, o ouvidor não está presente, questão de compromisso da função. Então, para as comunicações, doutor Alcides. Muito bem, eu vou apenas propor um voto de aplauso ao excelente senhor desembargador João Benedito pela reabertura do Museu do Poder Judiciário na última sexta-feira. Na mesma linha, um voto de aplauso também ao desembargador Marcos Cavalcante, que é o presidente da Comissão de Cultura e Memória do Tribunal de Justiça. E, na esteira de tudo isso, cobrar de Vossa Excelência uma futura reativação efetiva do nosso memorial do Ministério Público, que foi iniciado. É preciso que se faça esse registro e que se faça essa justiça na gestão do doutor José Marco Navarro, com um trabalho
extraordinário de fôlego da então subprocuradora-geral de Justiça, que era a doutora Janete Ismael. Vou colocar em votação os votos de aplauso e doutor Cícero. Aprovação. 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 Então, doutor Joacir. Aprovação. Então, ficam aprovados os votos sobre o doutor Alcides. E, doutor Alcides, o nosso memorial hoje ele funciona na sede da Promotoria de Justiça, na Almirante Barroso. Obviamente, a gente precisa dar uma atualizada no memorial para que... Doutor Têncio, o que nós precisamos fazer, doutor Alcides, é formar também entre nós uma comissão de memória e cultura. Exatamente. Está lá no memorial. Eu estive lá, doutor Têncio, o memorial é uma maravilha, mas o que nós precisamos formar uma comissão de memória e cultura no âmbito do Ministério Público. E aí, criada essa comissão, tem muita coisa para fazer. O Álvaro, com a palavra, as comunicações. Também será muito breve. Nessa linha de aplauso, eu que já disse que me preocupo muito em fiscalizar essa questão de quem merece. Eu me deparei semana passada com uma matéria, atividade fim do Ministério Público, que me deixou envaidecido, da doutora Priscila Maroja. Ela é envolvida num problema com a Energisa, em que muitos consumidores estavam sendo lesados. Ela instaurou um procedimento e, com a recomendação, ela já conseguiu resgatar esse erro. É um voto de aplauso que nós estamos preparando para a doutora Priscila. A segunda, eu vou logo falar tudo, também fui procurado pelo doutor Milton Vilhena, e ele me perguntava a respeito de uma placa que tinha de Milton Vilhena numa sala do Ministério Público e que me parece que não existe mais ou não sabe o destino. E eu, como também não lembrava, eu me comprometi em trazer para cá. É apenas um pedido a Vossa Excelência que procure saber onde é que se encontra para a gente dar uma resposta. E, por fim, eu também me preocupo... A propósito disso, eu não tenho certeza, mas no dia que eu fui visitar lá o núcleo, se eu não me engano, eu vi uma sala lá com o nome de doutor Milton Vilhena. Me chamou a atenção. Essa sala lá, pertinho do memorial. Obrigado, doutor. Então, quando Vossa Excelência souber, por favor, nos informe para a gente passar para a família, que Rafael estava representando ali a família de Milton. E, por fim, o doutor Toninho também é interessado nisso aqui. Eu fui no Ministério Público da uma promotora, e aqui também eu faço as vozes do doutor Sagres, a promotora colocando o seguinte: amanhã eu tenho audiência em tal local. Quem pode fazer para mim? Meu Deus do céu. E alguns se manifestaram, e aquilo me deixou um pouco constrangido. Eu acho que ultrapassa muitas barreiras que a gente precisa ter cuidado. No mínimo, uma tabela de substituição que tem que ser observada. Apenas isso, para trazer o registro e não deixar passar em Albis. Isso, doutor Álvaro. Em relação a isso, realmente isso às vezes acontece, inclusive Ricardo Ascioli, que é o nosso diretor funcional, profissional que cuida diretamente com a administração superior, secretaria-geral, controle-geral, para essas designações, muitas vezes há essa comunicação dele, né? Não só de uma audiência, mas a questão de um júri, enfim, e a gente sempre diz a ele que indica se há algum problema com algum membro que de forma justificada está impossibilitado de participar de um ato, quem vai dizer quem vai fazer é a administração, de acordo com a sua tabela, e não vir com uma solução pronta porque a gente cumpre a tabela e as designações, e não a rede exatamente. Então, não é essa realmente a caminhada que a gente faz administrativamente falando. Obrigado, Álvaro. A placa, essa questão do doutor Milton vai procurar confirmar se é essa que está nessa sala para dar essa resposta. E teve o voto de aplauso da doutora Priscila, promotora de justiça, o consumidor em João Pessoa, então submeto também a todos. Eu acrescento mais a doutora Priscila a preocupação que ela teve com o caso do
do médico que estava abusando sexualmente as crianças. O médico tratava de criança, Fernando Cunha Lima, parece. Situação muito grave. N crianças, até uma sobrinha, duas sobrinhas que ele abusou sexualmente. Então, ela já instaurou o procedimento e está dando sequência plenamente. Isso me envaidece o trabalho da doutora Priscila e eu voto no voto do aplauso plenamente. Dado o voto proposto pelo doutor Álvaro, doutor Sagres, para as comunicações. Senhor procurador, dignos pares, eu me deparei aqui com uma matéria que me chamou a atenção plenamente. A matéria diz o seguinte. Juiz tinha método para tomar herança milionária de mortos, diz o Ministério Público. 2 juízes, alguns advogados, criavam situações de execuções de cobrança de mortos que deixavam algum dinheiro em poupança, em banco, e com isso daí eles se apropriavam desse recurso, e isso foi debelado pelo Ministério Público, no Espírito Santo. Então eu louvo a atitude do GAECO lá de Espírito Santo, pelo que executaram. As prisões de 2 juízes um foi preso e o outro está com tornozeleira eletrônica, e os advogados, alguns funcionários presos, uma coisa muito significativa em função da atividade do Ministério Público. Uma situação dessa, você não vê promotor envolvido, não vê procurador envolvido, e 2 juízes e advogados envolvidos numa falcatrua desse nível. Então, eu estou apenas transmitindo aqui ao colegiado essa situação que eu vi aqui, que eu me deparei, mostrando vendo a importância e louvando o Ministério Público dessa atividade que realmente tem exercido até a nível de Brasil. Obrigado, doutor Sagres. Doutora Marilene. Senhor presidente, meus colegas, eu não tenho muita coisa a dizer, apenas parabenizar o doutor Alcides pela lembrança do nosso memorial. É importante nós resgatar nossa memória. Inclusive, eu sou a primeira pessoa a participar do tribunal com o notebook. Ele era imenso. E perguntaram se eu queria assistência técnica para me acompanhar até o tribunal. E era imenso o notebook. Eu estou lá no memorial, bem jovem, né? Com esse notebook grande, era grande, entendeu? Espetacular, eu quero ter minha imagem lá disso, mas eu quero dizer que dispensei assistência técnica e cumpri a minha missão, porque eu saí da máquina, né, de escrever, foi em 82 que eu entrei, e passei, estou na inteligência artificial. Você vê quantos caminhos eu percorri, né? Da máquina de escrever, do notebook, para a inteligência artificial que hoje nós temos aí. Então, foi um grande avanço tecnológico. E é bom a gente resgatar a nossa memória. Deixar um abraço a todos, dizer que é um prazer sempre voltar aqui, estar no nosso convívio, e pedir que as nossas reuniões sejam com urbanidade, com respeito, com amizade, sem ofensa, porque é constrangedor você presenciar atitude deselegante de um para com os outros. Isso me entristece bastante e a gente desestimula a nossa participação. Eu acho que a gente deve manter a urbanidade, é nosso dever, e tratar todos com muita educação. Isso é o nosso dever. Um abração para todos. Obrigado, doutora Marilene. Doutora Vasti. Obrigada, doutora. Tecnológica aqui, doutora. Renovando os cumprimentos, senhor presidente, e eu quero fazer coro às palavras do doutor Alcides, esse olhar, essas luzes que nós precisamos lançar sobre o nosso passado, que diz muito do nosso presente e ditará o nosso futuro, né? Então, nós temos ainda muito o que fazer, temos um memorial muito
muito bem instalado, mas temos ainda muitas peças, muitas relíquias mesmo, que não estão tendo o devido tratamento, e é preciso se lançar esse olhar institucional, e a ideia do doutor Sarmento foi muito bem-vinda. E quero também fazer coro ao pleito da doutora Marilene, no que tange as nossas reuniões, né? Vamos zelar pela modernidade tão necessária entre nós. E dito isso, sem comunicações, senhor presidente. Obrigado, doutora Fasti. Doutor Herbert Agino. Sem microfone nenhum. Não. Só passar um ali. Senhor presidente, não tenho nada a perquirir, só fazer menção a um convênio que foi assinado por Vossa Excelência com a Agência Nacional Suplementar, Agência de Saúde. E depois seria interessante, nós temos informações sobre esse convênio, que é bastante interessante, eu vi no Diário Oficial. Tá? Obrigado. Obrigado, Herbert. Doutor Joacim. Sem comunicação. Doutor Aristóteles. Senhor presidente, mais pares, apenas desejar uma boa semana de trabalho a todos e sem nenhuma outra comunicação. Doutor João Geraldo. Doutor Ernesto Mais Pares, só seguindo o doutor Aristóteles, desejar uma boa semana de trabalho a todos, certo? Sem mais comunicações, e lembrando que a doutora Sônia fez uma referência aqui ao doutor, a memória do doutor Raimundo Asfora como dia do jurista, e eu não vi nenhum pronunciamento a respeito. Obrigado. Doutora Sônia, ela fez essa referência, mas aí como não solicitou como se fosse um voto de apelos para caminhar para a família, foi o registro. Isso. Doutora Sônia, para as comunicações. Eu reporto aqui as palavras da doutora Marilene, que ela, pelo que eu vejo, ela já estava tendo bastante progresso com ela, que ela ainda dava com notebook. Eu me lembro que lá em Pobá, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos máquina de escrever, a gente trabalhava no gabinete do juiz. Então, a nossa primeira, o que nós conseguimos foi uma casinha vizinha ao fórum. E a máquina de escrever que nós utilizávamos era do nosso saudoso Oswaldo. E era máquina de escrever mesmo. Ela podia até ser é uma relíquia que poderia ser para ir para o museu. A senhora ainda tem esse? Então, nós compartilhávamos essa máquina de escrever. E o que mais me preocupava quando ele fazia um denúncio que botava o carbono, às vezes ficava errado, aí lá vai, tem que fazer novamente, né? Então, ela já estava, Marilene já estava bem à frente, né? Ah, sim. Então já foi outra época. O nosso tempo foi de máquina de escrever, mas daquela grande, da Hamilton. Parece que era Hamilton, né? Era bem pesada. Que ninguém podia nem transportar ela, porque só se o Oswaldo levasse no carro dele, porque mesmo que a gente quisesse trabalhar no final de semana, tinha que trabalhar na promotoria, lá fechava a porta e ficava trabalhando, porque só despia. Eu agradeço muito, eu me lembro muito dele, Oswaldo, daquela risada dele, da alegria dele. Então, nesse momento também, agradecer esse suporte que ele nos deu, né? E principalmente a mim, que eu ficava lá no final de semana e aproveitava a máquina de escrever dele. Era do carbono, claro. Todo no carbono. Aí doutor Getúlio passava com cuidado para não deixar essas denúncias borradas, viu? Porque às vezes a gente apagava e ficava uma coisa do carbono, né? Dá para não deixar borrada. Borrão, né? Era verdade. Essas eram nossas memórias. Obrigado, doutora Sônia. Doutor Amadeus. Senhor presidente, mandação de cumprimento, dizer que é sempre uma alegria estar aqui no colégio e sem comunicação, excelência. Agora, aproveitando essa lembrança de Sônia, eu vou conversar com o Sônia de Oswaldo para ver se ele queria realmente doar não só essa máquina, mas algumas outras peças que ele tem. Isso eu me lembro que eu dividi durante muitos anos apartamento com ele. Ele sempre tinha um arsenal relacionado ao Ministério Público, para ver se ela realmente quer contribuir ou doar para a instituição para que seja colocado no memorial. Obrigado, Amador. Doutor Cátia.
Pois não, senhor presidente, nós não temos nenhuma comunicação a fazer, apenas deixar registrado a menção feita pelo colega procurador Alcides, quando fez a referência à questão da criação, né, ampliação, né, e dizer que um dos homenageados, inclusive é um ex-integrante dessa instituição, é Luiz Araújo Bronzeado, né, que será homenageado em memória aos 100 anos dele, né, no tribunal. É o centenário, né? Dia 15 de agosto, na próxima quinta-feira. Juca. Doutor Geraldo estava lá também. E doutora Cátia estava lembrando. Posso você?